Bom dia, pessoas, bom dia, Mário. Meu nome é Rafael e estou aqui para a elaboração do trabalho dado para a minha turma, primeiro mecânica. E o primeiro assunto que eu quero falar é sobre a fabricação de tubos. As tubulações são utilizadas em indústrias de processamentos químicas, petroquímicas, refinarias de petróleo, alimentícias e farmacêuticas. O conjunto de tubos e acessórios voltados ao processo industrial, principalmente para a distribuição de gases, óleos, vapores, lubrificantes e demais líquidos industriais, chegam a representar 70% dos custos dos equipamentos ou 25% dos custos da instalação. Os tubos são divididos em dois grupos principais, sem costura e com costura. Os tubos sem costura são fabricados por três tipos de processos industriais: laminação para os de grandes diâmetros, exaustão para aqueles com pequenos diâmetros e processos de fundição. Já os tubos com costura são fabricados por solda. Os processos industriais de maior importância na fabricação de tubulações são os de laminação e solda. Através desses processos são fabricados mais de 2/3 dos tubos usados em instalações industriais. Vou falar um pouquinho sobre a laminação. O processo de fabricação por laminação é empregado em tubos de aço de carbono, aço liga e aço inox, de 8 até 65 centímetros de diâmetro. Existem vários tipos de processo de fabricação por laminação, mas o mais importante é o processo management. A formação por esse processo dá-se a partir de uma barra circular maciça de aço, empurrada por dois cilindros oblíquos que o rotacionam e transladam contra um mandril fixo. Obtém-se um tubo bruto que sofrerá conformação de acabamento através de laminadores perfiladores. Extrusão. A fabricação de tubos por extrusão é uma forma de processo onde a peça é empurrada contra uma matriz conformadora com redução da sua seção transversal. A parte ainda não estruçada fica contida no recipiente ou no cilindro. A extrusão pode ser feita a frio ou a quente, dependendo da ductilidade do material. Cada tarugo é extrusado individualmente, o que caracteriza um processo semicontínuo. Quando combinada com operações de forjamento, é chamado de extrusão fria. Fundição. No processo de fundição, o material do tubo é despejado em um estado líquido nos moldes especiais, onde se solidificam, adquirindo a forma final. É fabricado por esse processo tubos de ferros fundido, de alguns aços não forjáveis e grande parte de materiais não metálicos como o barro, concreto e cimento. Soldagem de tubos com costura. Existem duas formas de aplicar o processo de solda na fabricação de tubos industriais: longitudinal, ao longo de uma geratriz do tubo, é a mais empregada na maioria dos casos, e a espiral. Na solda em espiral, a matéria-prima é sempre uma bobina para a fabricação contínua, para todos os diâmetros, desde os pequenos tubos até tubulações de grande porte. Empregam-se também os dois tipos de solda, de topo e sobreposta. A solda de topo é usada em dois tubos soldados por qualquer dos processos com adição de metal e também nos tubos de pequeno diâmetro.
soldados por resistência elétrica. A solda é sobreposta e empregada nos tubos de grande diâmetro, soldados por resistência elétrica. Meios de ligação de tubos. Os diversos meios usados para a ligação de tubos servem não só para varas de tubos entre si, como também para ligar tubos às válvulas, aos diversos acessórios e também aos equipamentos como bombas, turbinas, vasos de pressão, tanque e etc. Principais meios de ligação de tubos: ligações rosqueadas, ligações soldadas, ligações flangeadas, ligações de ponta e bolsa, ligações de compressão, ligações de patenteadas. Existem vários tipos de ligações de tubos. A escolha do meio de ligação a usar depende de muitos fatores, entre os quais material e diâmetro da tubulação, finalidade e localização da ligação, custo, grau de segurança exigido, pressão e temperatura de trabalho, fluido contínuo, necessidade ou não de desmontagem, existência ou não de revestimento interno nos tubos e etc. Em todas as tubulações existem sempre ou quase sempre três classes de ligações: ligações correntes de emenda entre dois tubos, ligações entre um tubo e uma conexão de tubulação, ou entre duas conexões, ligações extremas da tubulação, onde a tubulação se liga a um equipamento ou uma máquina, tanque, vaso, filtro, bomba, compressor, ou ligações da tubulação com peças desmontáveis, válvulas, purgadores de vapor, etc., da própria tubulação. Para as ligações das duas primeiras classes, que são sempre em grande número, o que se deseja principalmente, além da segurança contra vazamentos, é o baixo custo e a facilidade de execução. Para as ligações da última classe, é desejável que sejam facilmente desmontáveis para facilitar os trabalhos de manutenção ou remoção do equipamento ou da máquina quando necessário, exceto nos raros casos de tubulações para fluidos muito viscosos ou muito sujos, deixando sedimentos ou incrustações, necessitando assim periodicamente de limpeza interna. Não é usada que seja prevista a desmontagem da própria tubulação. Por isso, é raramente necessário que sejam desmontáveis as ligações das duas primeiras classes. Note-se que qualquer ligação desmontável é sempre bem mais cara e menos segura contra vazamentos do que as não desmontáveis. Todas as ligações de qualquer classe devem ser evidencialmente compatíveis com o material, o diâmetro e a espessura dos tubos, e por isso tem-se quase sempre para o mesmo serviço dois sistemas diferentes de ligação, um para tubos de pequeno diâmetro e outro para tubos de grande diâmetro. Agora eu vou falar um pouco sobre as válvulas industriais. As válvulas industriais são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. São os acessórios mais importantes existentes nas tubulações e que por isso devem merecer o maior cuidado na sua especificação, escolha e localização. Em qualquer instalação, deve sempre o menor número possível de válvulas compatível com o funcionamento da mesma, porque válvulas são peças caras, onde sempre há possibilidade de vazamentos, e que
induzem perdas de carga, às vezes de grande valor. As válvulas são peças indispensáveis, sem as quais as tubulações seriam inteiramente inúteis. Por esse motivo, o desenvolvimento das válvulas é tão antigo quanto das próprias tubulações. As válvulas representam 8%, em média cerca de 8% do custo total de uma instalação de processamento. A localização das válvulas deve ser estudada com cuidado, para que a manobra e manutenção das mesmas sejam fáceis e para que as válvulas possam ser realmente úteis. Nos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial na Inglaterra, a engenharia evoluiu muito e com melhores conhecimentos na hidráulica, fadiga de materiais e também com a valorização da vida humana, segurança, por exemplo, a fabricação e escolha de válvulas para a indústria deixou de ser uma arte para ser um trabalho calculado. Mas a especialização de processos e o alto custo da matéria-prima contribuíram para a existência no mercado em alguns milhares de tipos diferentes de válvulas. Isso dificulta em muito o trabalho do engenheiro, que precisa selecionar a válvula certa para o serviço certo.